qual é a sua origem? História. Apesar de alguns autores defenderem que Leonardo da Vinci, ou um discípulo seu, concebeu um projeto muito semelhante à bicicleta tal como a conhecemos hoje, a legitimidade histórica do desenho do Codex Atlanticus é muito contestada e mesmo considerada como fraude. Na China, a invenção da bicicleta é atribuída ao antigo inventor chinês Luban, que nasceu há mais de 2.500 anos atrás. Em 1680, Stefan Pfaffer, um alemão construtor de relógios, projetou e construiu algumas cadeiras de rodas tracionadas por propulsão manual através de manivelas. Mas o certo é que o alemão barão Karl von Drais pode ser considerado o inventor da bicicleta, pois, em 1817, ele implementou um brinquedo que se chamava celífero, desenvolvido pelo Conde de Sivrak em 1780. História, invenções e evolução. A mais antiga das bicicletas foi chamada em seu país de origem, a França, de cavalinho de pau. Este importante meio de transporte surgiu na cidade de Paris em 1618. Esta primeira versão não possuía pedais e provocava muito cansaço em quem andava com ela. No ano de 1640, o ferreiro escocês chamado Kirkpatrick Macmillan inventou um tipo de pedal, colocado junto à roda traseira por meio de um manete. Este sistema era semelhante ao daqueles carrinhos de pedais usados por crianças. Este dispositivo deu à bicicleta mais rapidez e estabilidade. Em 1855, o ferreiro francês especialista em carruagens, Pierre Michaud, inventou o pedal. Este foi instalado num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira, chamada de velocípede, e é considerada a primeira bicicleta do mundo moderno. A primeira bicicleta a possuir um sistema concorrente ligado às rodas foi projetada por H.J. Leonson no ano de 1874. Seu terceiro modelo, a Bicycle, foi desenhado em 1879. Esta bicicleta já possuía maior estabilidade e segurança. Na década de 1880, o inventor inglês John Kemp Starley projetou uma bicicleta semelhante às atuais. Possuía guidão, rodas de borracha, quadro, pedais e correntes. Em uma das 400 páginas do famoso Código Atlântico, documento no qual o arquiteto, engenheiro, escultor, teórico da arte e cientista Leonardo da Vinci foi esboçado um projeto de um velocípede com transmissão por corrente, uma novidade introduzida no mundo da bicicleta somente em 1885, ou seja, 400 anos depois. Em 1642, na Inglaterra, aparece no vital de uma pequena igreja construída anos atrás a figura de um anjo sentado sobre uma viga em forma de cavalo, apoiado sobre duas rodas. 1818. A 5 de abril, o barão Drais apresenta o seu invento no Parque de Luxemburgo, em Paris, e, meses mais tarde, faz o trajeto Brion-Dijon, na velocidade média de 15 km por hora. Primeiro, entre aspas, recorde ciclístico. 1820. Em 1920, foi dado grande passo da história ciclística. O escocês Kirkpatrick Macmillan adapta ao eixo traseiro duas bielas, ligadas por barras de ferro. Estas duas barras tinham a função de um pistão, eram acionadas pelos pés, o que provoca o avanço da roda traseira. 1839. Em 1839, o mesmo escocês Kirkpatrick Macmillan, o humilde ferreiro do interior, fez o que Drais tinha testado sem sucesso. Criou pedais que, ligados por barras de ferro ao eixo da roda traseira, movimentavam o velocípede. Foram 4 anos de árduas experiências. Macmillan percorria com ele o caminho de 22 km entre seu povoado, Churchill, e a capital do condado, Dumfries. Sem vocação para negócios, Macmillan não sabia ao certo o que fazer com o veículo, que logo foi esquecido. 1840. O escocês Kirkpatrick Macmillan adapta duas bielas ao eixo da roda traseira, que serviu como pedais. No entanto, havia desconforto na pedalada e dificuldade de equilíbrio. O primeiro pedal, no entanto, surgiu em 1855, inventado pelo francês Ernest Michaud, que o instalou num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira. Os pedais eram ligados à roda dianteira, o invento ficou conhecido como velocípede.
1861. Em 1861, o francês Pierre Michaud construiu outra bicicleta com pedais, mas agora adaptados à roda da frente. Pierre e seu filho Ernest fundaram, com sucesso, a primeira fábrica de bicicletas do mundo. A sua máquina, apesar da estrutura de ferro e madeira lhe ter valido a alcunha de chocalha-ossos, rapidamente conquistou grandes entusiastas. No ano, Pierre e Ernest Michaud produziram 142 máquinas. 1865. Nesta altura, já se fabricavam cerca de 400 por ano. Ernest Michaud inventou o primeiro pedal com a ajuda do seu filho, Pierre, de apenas 14 anos de idade. Esse pedal foi aplicado primeiro no velocípede de duas rodas traseiras e uma dianteira, cujo inconveniente era o seu excessivo peso de 45 kg. Só 6 anos mais tarde, os mesmos pedais foram aplicados a um velocípede com apenas duas rodas. Nasce a primeira fábrica de bicicletas do mundo, a Companhia Michaud, com 200 operários que fabricavam cerca de 140 bicicletas por ano. Cada uma era vendida, na época, por um preço exorbitante de 450 francos. Toda a Europa multiplica esforços para aperfeiçoar a bicicleta e os aperfeiçoamentos começam a ser usados com todo equipamento de campismo e a ser levados para excursões longas nas estradas da Europa, surgindo o cicloturismo. 1862. O crescente número de entusiastas desses veículos, entre aspas, obrigou as autoridades de Paris a criar, por volta de 1862, caminhos especiais para os velocípedes nos parques. O objetivo era evitar que se misturassem com charretes e carroças. Surgiram assim as primeiras ciclovias. No mesmo ano em que é divulgada a primeira estatística, Ernest Michaud consegue fabricar 142 unidades em 12 meses. 1868. Primeira prova masculina com biciclos, vencida pelo inglês James Moore, Parque Saint-Cloud, Paris. Primeira prova feminina, ocorrida no Parque Bordelais, em Paris, no dia 1º de novembro. 1877. Roseau apresenta um dispositivo que, por meio de duas correntes, multiplicava o giro da roda dianteira. Além deste, muitas alterações foram feitas, nomeadamente para a colocação de travões e de tiras de borracha coladas aos aros das bicicletas, inventadas por Robert Thompson. 1880. Nesta altura, Starley e o seu sobrinho inventaram a bicicleta que assumiu as características que hoje conhecemos. Foram introduzidos aos pedais no centro, a tração passou pela roda dianteira, através de uma corrente de transmissão. 1887. James Boyd Dunlop inventa o pneu que vem trazer aos novos veículos um maior conforto e resistência. Este mecanismo consistia na colocação de um rolo de pano engomado cheio de ar. No entanto, essa invenção tinha o inconveniente da manutenção. 1891. O francês Edouard e André Michelin lançam o pneu desmontável, que vem resolver o problema das rodas de ferro e madeira. Em resposta aos avanços de Dunlop, os irmãos Michelin inventaram um pneu de mais fácil manutenção, que enchia através de uma válvula e ainda permitia sua remoção e substituição em caso de dano. 1895. No dia 9 de outubro, toda a cidade de Milão aplaude a chegada de Raffaele Gattico, que retorna do Tour do Círculo Polar Ártico. Depois deste acontecimento, sucessivas modificações técnicas foram introduzidas na bicicleta, tais como as mudanças e a roda livre. A roda livre foi criada para oferecer maior conforto ao ciclista. Esse dispositivo permitia interromper a pedalada, especialmente em descidas, em trajetos com vento a favor e em alguns momentos de calma na corrida. As mudanças permitem o aproveitamento de várias engrenagens e, com isso, imprimir maiores velocidades. É a última invenção que aperfeiçoou tecnicamente a bicicleta. Desta forma, até os nossos dias, a bicicleta tem vindo a ser aperfeiçoada em relação aos materiais utilizados, aos vários tipos relacionados com as modalidades, etc. I can't stop this feeling deep inside of me.
don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my